Apocalipse 2,4 diz o seguinte: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. O que seria esse primeiro amor? Tem um segundo, um terceiro, um quarto amor? Ou é a ênfase desse amor? Jesus, quando dirige essa orientação à igreja de Éfeso, aqui no livro de Apocalipse, ele está querendo dizer o seguinte: apesar das obras, da perseverança, do zelo doutrinário, o coração de vocês já não arde mais como no início. Na trajetória cristã, na jornada que temos, se não observarmos bem, distrações vão chegando, coisas vão entrando no piloto automático e acabamos deixando a presença de Deus de lado. Acabamos negociando, acabamos entregando um espaço que é a Deus às outras coisas, até lícitas, como trabalho, família, sonhos, desejos. Mas o que eu quero provocar você nessa mensagem é que você entenda que existe um lugar, existe um espaço que é de Deus. E quando esse espaço está reservado e está sendo sempre observado, assim como o salmista diz no Salmo 119, sonda, Senhor, o meu coração, porque me conheces. Quando fazemos sempre essa oração, dizer, Deus, sonda o meu coração. O Senhor tem espaço em mim para observar em qual lugar, em qual parte da minha vida você está. Eu gosto de pensar também que aquilo que você contempla se torna o que você é. Então, se você tem almejado sucesso, se você tem almejado crescimento, se você tem almejado muitas coisas, eu quero que você agora pare e pense. O fim dessas coisas é aqui na Terra ou o fim dessas coisas é para a eternidade? Porque se você tem almejado muitas coisas que sempre acaba aqui na Terra, é um sucesso, é um crescimento pessoal, é uma realização pessoal, eu quero te dizer que você tem sonhado muito aquém do que Deus espera para você. Eu me lembro também de outra história bíblica que é de Demas. Em Colossenses 4,14, a palavra do Senhor diz o seguinte: saudai-vos, ou saudo Lucas, médico amado, e Demas. Demas, ele surge aqui na vida de Paulo, não somente como uma saudação, mas também em Filemão 1,24 diz: Marcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Ele foi um cooperador de Paulo. Ele fez parte e ele viu com os próprios olhos o que Deus estava fazendo. A revolução da igreja, o crescimento da igreja, os feitos milagrosos, não somente cura, não somente poder, não somente salvação, mas uma transformação genuína, um fogo, um avivamento que estava surgindo. A igreja primitiva surgiu aí. Então Demas, ele é citado, mas não somente como cooperador. Infelizmente, quando Paulo escreve a Timóteo, em 2 Timóteo 4,10, chega uma informação que não é muito legal. Essa informação é: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Perceba que o motivo do abandono de Demas para com o apóstolo Paulo não é por uma discussão, não é porque ele ficou entristecido, não é porque o ministério sugou demais, não é porque Deus estava pedindo demais. Na verdade, o motivo do abandono é porque ele deixou de amar a Deus e começou a amar o presente século. Uma pessoa que era cooperador, uma pessoa que teve um excelente pastor, um excelente discipulador, como o apóstolo Paulo. Pense só, ter o apóstolo Paulo como aquele que lhe ensina, que lhe instrui, que lhe orienta. Para Demas, parece que não foi suficiente. Parece que não foi suficiente o apóstolo Paulo mostrar a fé não fingida que ele estava demonstrando. Ele estava ensinando a Timóteo, dizendo assim, ó, Demas me abandonou porque ele amou a coisa errada. Demas me abandonou porque ele esqueceu de Deus. Demas me abandonou porque ele amou o presente século. A pergunta que eu te faço é, será que no presente século, em 2026, na era da tecnologia, da informação, do Instagram, dos vídeos rápidos, da inteligência artificial, será que existe alguma coisa que tem tomado o lugar de Deus no meu e no seu coração? Na verdade, tem ficado comum pessoas citarem a frase Jesus é suficiente. Ou como eu já ouvi muitas pessoas dizerem, Jesus preenche o teu vazio.
Deixa eu te dizer uma coisa, seria muita mediocridade se Jesus preenchesse o teu vazio, porque ele é muito maior do que o vazio que possa existir no nosso coração. Ele supera, ele é para além das nossas necessidades, das nossas faltas. É claro que quando ele chega, ele completa, mas não é que ele tem esse tamanho, ele é muito maior do que a nossa falta. O que fazer quando perder os olhos de Jesus? Essa é a pergunta que eu quero fazer nesse vídeo. O que fazer quando perder os olhos de Jesus? Na verdade, essa resposta vem quando voltamos para o texto de Apocalipse. A orientação aqui na carta que Apocalipse chega para a igreja de Éfeso, a orientação é o seguinte: volta para as primeiras obras. Se lembra do que você fez, se lembra do amor sincero, se lembra daquilo que te motivava no começo, que você era o primeiro a chegar na igreja, que você não ficava chateado com seu líder, com seu pastor. Como meu pai costuma dizer, se você saiu da igreja por causa de pessoas, você nunca entrou na igreja por causa de Cristo. Você precisa entender que o pastor não tem escolha muitas vezes. Você pode ter sido decepcionado com sua liderança. São homens, homens falham. Na trajetória bíblica você vê que Marcos fica chateado uma hora, de uma hora para outra acontece alguns motivos de discussão, mas eu quero te dizer que coloca a tua carne no lugar certo, subjuga a tua vontade, mas infelizmente o pastor não pode ter a ovelha que ele quiser. Você pode ter o pastor que quiser, mas o seu pastor não pode ter a ovelha que quiser. Se o motivo de frustração, de tristeza, de você ter perdido os olhos de Jesus é por causa de homens, eu preciso te dizer, de forma muito clara, de forma muito respeitosa, pode ser que você nunca olhou para Jesus. Porque quando os nossos olhos estão fitos, estão fixados nele, Hebreus vai dizer, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente. Olhar firmemente, meu irmão, é não se distrair. Olhar firmemente é entender que Jesus é o nosso alvo. Aquela música que diz, o meu alvo é Cristo. Esse alvo, ele precisa ser seguido, ele precisa ser considerado e ele não pode ser esquecido. O que fazer quando perder os olhos de Jesus? Sabe o que é? É você reconhecer que existem coisas que você precisa pedir perdão. É reconhecer que existem algumas práticas, principalmente de disciplinas espirituais, como leitura bíblica, oração em outras línguas, entrega, jejum. Essas disciplinas espirituais, se um crente não faz isso, pode ser que ele esteja bem distante. Porque não são essas obras que vão te salvar, mas essas obras vão dizer o quanto você é salvo. É interessante pensar assim, que eu não sou salvo pelo que eu faço, mas o que eu faço vai dizer o quanto eu fui salvo, o quanto eu fui liberto, o quanto eu fui encontrado. Uma pessoa que encontrou Jesus de fato, ela não ama o presente século, mas ela decide abrir mão de muitas paixões, de muitos amores que surgem por aí, e ela decide permanecer firme em Cristo. Ela decide permanecer firme na palavra. O conselho que eu trago para você nesse vídeo é: não tire seus olhos de Jesus. Não se distancie. A Bíblia fala que ele é o nosso autor e consumador, que ele nos ama de uma maneira extraordinária. Esse amor, quando nos encontra, ele exige de nós um posicionamento. Que os nossos olhos fiquem firmes em Cristo. Que o nosso coração esteja no lugar certo. E que, na verdade, não façamos como Demas, que amou o presente século e abandonou o apóstolo Paulo. Na verdade, não abandone sua liderança, não abandone o chamado de Deus para você. O que eu acho que você precisa fazer é ter um coração manso e humilde, porque a Bíblia diz que quem tem um coração manso e humilde, Deus exalta. Mas quem fecha seu coração e age com altivez e soberba, recebe uma resistência do próprio Deus. Eu sei que eu falei de Apocalipse, eu falei da jornada de Demas, eu falei do apóstolo Paulo, agora eu já estou falando de como Deus nos vê, mas eu quero te provocar a não perder os olhos de Jesus. E se por algum motivo você reconhece que algo ou alguém te fez se desviar ou se distanciar de Jesus, esse apelo é para você agora. Alinhe seu coração. O seu coração precisa estar no canto certo, com a pessoa certa, fazendo a coisa certa. Volte ao primeiro amor, que é nesse lugar que Deus espera de você. Que Deus te abençoe. Não perca os olhos de Jesus.